Alô pessoal, boa noite, no ar o podcast Papo da Hora. Eu sou o Pedro, aqui o Joab. Joab, e aí, fala um pouco do nosso podcast, como é que vai ser? Pedro, que prazer estar com você aqui nesta noite, na realização de um sonho, porque nós vínhamos conversando a respeito desse podcast e hoje se tornou uma realidade. Então, para mim, é uma alegria muito grande fazer parte desse momento com você, uma pessoa tão especial, tão capacitada também para tal. E estou muito feliz de estar aqui com você e eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma caminhada de sucesso. Beleza, Jó, eu realmente, e quando você me falou no projeto, eu fiquei muito animado, porque é uma coisa nobre, né? Trazer conhecimento, trazer pessoas para que podemos fazer entrevista e assim ajudar as pessoas com informação de conteúdo de qualidade. Você escolheu o tema empreendedorismo, que é um tema fascinante, é o que o Brasil precisa de empreendedores, né? Mas assim, pessoal, eu vou pedir para vocês, se inscrevam no canal, deixa o like, entendeu? Porque nós precisamos aí de 1000 inscritos para a gente começar a fazer lives ao vivo, fazer o podcast em vários locais diferentes, com pessoas diferentes, sempre buscando trazer a melhor informação para vocês e um conteúdo de qualidade. Com certeza, é importante vocês nos ajudarem, porque só assim nós vamos crescer juntos. E esse tema que nós escolhemos hoje de empreendedorismo é um tema que eu tenho certeza que nós vamos agregar muito aí na vida de vocês, porque nós somos 2 empreendedores e temos algumas experiências para poder estar conversando aqui nesta noite com o Pedro. E nós temos um objetivo claro aqui desse podcast. Esse podcast não é simplesmente um podcast porque a gente criou da nossa cabeça, não, a gente tem um objetivo. E o objetivo é ajudar as pessoas, né, Pedro? É isso aí. É ajudar principalmente as pessoas aqui da nossa terra, da nossa região. Nós sabemos que tem aqui muitas pessoas capacitadas aqui, que pode agregar também com vocês nos próximos podcasts. É isso aí, Jó, e você falou uma coisa importante. Quando eu estava conversando com você, quando a gente estava cuidando da ideia do podcast, você falou, a gente tem que dar voz a quem não tem oportunidade, tem talento, tem potencial, mas não tem oportunidade. Verdade, e o podcast é uma oportunidade, né? Justamente. E assim, de antemão, Pedro, eu quero agradecer, primeiramente a Deus, por essa oportunidade aqui que nós estamos tendo. Você prontamente aí, com todos os seus esforços também, preparou um lugar especial, um lugar bonito, bacana. Vocês percebem que o ambiente aqui é agradável e aqui eu tenho certeza que vai surgir muito mais coisas legais a partir desse momento que nós estamos conversando hoje. É isso aí, Jó. E nós vamos entrar no tema, né? Empreendedorismo. Assim, nós estamos aqui diante de 2 empreendedores, né? Tem o Jó, que sempre acompanha um pouco a caminhada dele, uma caminhada fantástica, de fé e coragem. E eu também tenho caminhado aí, e, como diz a história, trabalhando com vários ramos diferentes, empreendendo de várias formas diferentes, empreendimentos que deram certo, outros que não deram. Você pergunta, Pedro, você se arrepende? Qual o negócio que você não faria? Olha só, gente, todos os empreendimentos que eu fiz, eu não me arrependo de nenhum. Os que deram certo, os que não deram, eu captei experiência. Não é isso? Então, nós vamos bater um papo nisso aí e eu vou passar a bola para Jó para ele dar seguimento. Pedro, quando você fala isso, eu fico assim lembrando de como eu comecei também, né? Porque foi muito difícil e tem sido difícil até hoje. O empreendedor, ele tem muitas dificuldades na sua trajetória, mas eu costumo dizer que cada dificuldade que você passa vale a pena porque você também aprende. E eu tenho certeza que com você não é diferente. Aqueles que me conhecem sabem, eu vim da zona rural aqui de Veredinha e saí de um lugar onde eu não tive muita oportunidade. Um lugar bacana, que eu amo demais aquele lugar e as pessoas dali. Só que ali eu percebi que se eu ficasse por ali, eu não teria muita oportunidade de crescimento. E aí eu precisei sair para a cidade. Quando eu fui para São Paulo, tive ali uma experiência trabalhando num restaurante que me ajudou bastante. E de lá eu comecei a traçar meu objetivo de trabalhar para mim mesmo. E São Paulo foi apenas ali uma situação que me ajudou para que eu pudesse futuramente ter meu próprio negócio, né? Como muitos sabem, eu sou barbeiro, tenho uma barbearia aqui no centro de Conquista. Só uma coisa, você é barbeiro quando dirige carro ou quando trabalha? Rapaz, boa pergunta, viu, rapaz? Eu geralmente dirijo também, não sou muito bom motorista não, sabe? A gente faz algumas barbeiragens, né? Mas assim, Pedro, eu comecei a dizer um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Você conhece também. E
estou ali com a barbearia já há uns 16 anos ali no centro da cidade. Tenho tido, assim, posso dizer, muito sucesso nessa trajetória, porque eu percebo que as pessoas gostam de estar lá, de participar ali naquele momento de, não só do corte de cabelo, mas também de interação, de bate-papo, e isso para mim é muito importante, né? Então, assim, minha trajetória é uma trajetória como a de qualquer empreendedor, com suas dificuldades, mas também muito prazerosa. Mas você também, eu sei que você tem uma trajetória de muita luta, de muita correria e de muito sucesso também. Eu queria que você falasse um pouquinho assim do seu ramo, na sua área, o que você trabalha, e poder falar para as pessoas aí como foi que você desenvolveu isso aí. Então é o seguinte, eu como você, eu sempre fui empreendedor desde garoto. Limpei sapato, eu peguei carrego na feira. Eu acho que o pessoal não sabe nem o que é pegar carrego na feira. O pessoal de hoje não sabe nem o que é. É carrinho de mão, as pessoas fazem as compras, você botar tênis e levar e você leva. Vocês não sabem aqui, mas meu filho está aqui nos bastidores, eu tenho certeza que ele não sabe. Não sabe. Então, assim, eu sempre fui empreendedor, né? Mas aí é o seguinte, como você, eu fui trabalhar com meu pai é um cara de visão. Para você ter uma ideia, quando eu cursava o primeiro ano básico no Centro Integrado de Educação na Barra de Brito, teve lá um recrutamento da Embratel. E eu, por fazer curso técnico em eletrônica, eu fui selecionado, né? Eu e um outro colega meu, do colégio todo nós dois. Incrível. Aí eu fiquei feliz da vida. Embratel, empresa consolidada, né? Tu é doido, é uma empresa do governo federal de telecomunicações. Falei, caramba, eu tô feito. Arrumei minha vida. Cheguei em casa feliz da vida. Falei, pai, eu fiz lá chegou no colégio, eu preenchi o formulário, levou, eles voltaram, e me selecionou eu e o Laures, para ir estagiar na Embratel e já começar a trabalhar. Eu tenho curso de eletrônica, entendo de eletrônica. Meu pai olhou para mim e falou, deixa de tu ser idiota, rapaz. Você vai deixar de trabalhar para você, vai trabalhar para governo, rapaz. Olha só, tá vendo? Rapaz, depois eu fui ver o sucesso do meu colega e eu, empreendedor, sofre. Sofre. Isso aí você pode ter certeza. Se você é empreendedor, você vai sofrer. Você vai pegar umas noites aí sem dormir. Até hoje a gente é assim, né? Mas hoje, olhando minha caminhada, meu pai tinha toda a razão. Entendeu? A visão do seu pai já era além, justamente, né? que ele sempre foi empreendedor. Meu pai, vou contar essa história para vocês, é rapidinho. Meu pai, ele veio do norte da Bahia, fugindo da fome, em cima de um caminhão. Quando ele chegou aqui em Conquista, segundo ele, quando ele viu um cara carregando uma banda de boi nas costas, que ele nunca viu aquilo na vida dele, ele falou, é nessa cidade que eu vou morar, entendeu? E ele foi para Itabuna, trabalhou um tempo até fazer um dinheirinho para voltar e veio para Conquista. Já trouxe minha mãe de lá, já casou e veio. Então, assim, e aqui ele construiu. Aqui ele se tornou um profissional de valor igual o Jó, um profissional muito solicitado. Graças a Deus, hoje ele tem o nome de uma rua na cidade de Pedro é meu cliente. Claro. Então, assim, quando ele faleceu, ele deixou a família amparada com um patrimônio muito bom. Consolidado. Então, uma pessoa que veio fugindo da fome com nada, com a mão na frente e outra atrás, em cima de um caminhão. Então, o melhor caminho é empreender. Entendeu? Então, por isso que ele me falou isso comigo. Falou, olha, eu trabalhar para governo, rapaz. Entendeu? Porque o empreendedor não tem limite. Entendeu? É isso aí, ele não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Eu vou te falar uma coisa aqui. Gente, eu converso demais. Não, mas aqui é pra gente conversar mesmo. Vou te falar uma coisa. Nossas escolas, todo o nosso grade curricular das escolas que nossos filhos estudam, que nós estudamos, elas nos preparam para ser empregados. Verdade, entendeu? Verdade. Ela não tem um curso de empreendedorismo. Em outros países tem escola de negócios, entendeu? E o Brasil tem essa deficiência e tem que abrir o olho para isso. Precisa corrigir o mais rápido possível, né? Outra coisa que é falha, educação financeira nas escolas. Eu estou vendo aí algumas escolas começando a querer implementar. Um ponto interessante que você citou, que eu já estava aqui pensando em falar com você, é essa questão da educação financeira. Porque você percebe que tem pessoas que ele tem dom para alguma área específica, né? Mas, porém, parece que ele não sai do lugar. Aí você fica se perguntando como que essa pessoa é tão capacitada para fazer isso e não consegue prosperar. E aí entra essa questão da educação financeira. Justamente. Agora, porque assim, ganhar dinheiro todo mundo ganha, Pedro. A questão toda é como gerir esse dinheiro. E a gestão, na minha opinião, é o pilar do negócio. Tem um sábio, tem um líder, né, tem um grande líder que eu sigo ele, que ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, saber ganhar dinheiro é mais fácil do que saber gastar.
Muito mais fácil. No livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert, do escritor Robert Kiyosaki, ele relata a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Vocês já viram aquele experimento dos cientistas, né? O rato correndo numa rodinha. Ele fica girando, né? Fica girando e ele fica no mesmo lugar. Sim. Então ali é o seguinte, trabalha, ganha e gasta. Trabalha mais, ganha mais, gasta mais. Porque tem cara que quando ele recebe uma melhora de salário, ou de uma profissão, ou um acréscimo no empreendedorismo, o que ele faz? Em vez dele se investir no negócio dele, não, ele passa a gastar mais. Então não é a quantidade de dinheiro. Justamente. Bateu na ferida. Pedro, você falando isso aí, eu fico assim, pensando, né? Quantas pessoas não têm essa informação que a gente acabou de dar aqui para essas pessoas? E como que... Agora, eu queria saber de você, porque assim, a gente entende isso, mas na prática, como que a gente vai desenvolver isso? Olha só, tudo é comportamento, entendeu? Por exemplo, as pessoas, elas se acostumam a viver em um padrão de vida acima do que ela pode. Infelizmente, na realidade, hoje em dia existe uma ostentação em rede social. Sim, isso é As pessoas vivem ostentando e as pessoas acreditam naquele mundo, infelizmente, entendeu? Muitas pessoas, eu mesmo trabalhava numa empresa, eu tinha um cargo bom na empresa. Tinha funcionário que ganhava muito menos do que eu trabalhava no setor de setor pessoal, salário, pagamento, esse negócio, banco de horas. E quem era meu celular para bater no dele, entendeu? É mesmo. Era. O cara tinha um de última geração. Justamente, o celular dele era aquele palcadão melhor de última geração, entendeu? Então, assim, o meu me atendia. Aquele básico E hoje que me eu tô, atendia. pessoal, vocês não, eu tô vendo o celular dele aqui hoje, eu tô até com vergonha, eu tô escondendo o meu aqui, sabe? O celular dele é de última geração hoje. Então, Não, por quê? Porque você entendeu que tinha um momento certo para isso. Hoje, meu celular é para trabalho. É diferente, entendeu? Você necessita, né? Tive que investir numa ferramenta melhor. Para o quê? Para poder trabalhar melhor. Entregar melhor, justamente. Então, Jó, a vida é essa, entendeu? Infeliz, olha só, eu vou lançar um vídeo no outro canal, você sabe que eu tenho outro canal de finanças, sobre... Inclusive, você pode até falar o nome do canal. O canal é Pedro Ribeiro. Ele fala especificamente de finanças nesse canal. Justamente. Educação financeira. Sim. E eu vou lançar um vídeo falando assim, os passos para se conquistar a liberdade financeira, né? Passo a passo. Passo a passo para a pessoa conquistar a liberdade financeira. As pessoas pensam que é difícil. As pessoas imaginam assim, investir é para pessoa muito rica e isso e aquilo, mas não é. O investimento, hoje em dia, é aberto a qualquer pessoa. Para você ter uma ideia, com R$10 você compra um ativo na Bolsa de Valores. Já começa ali, esse é o primeiro investimento. Com 10 pila, você já tá investindo na Bolsa de Valores. Vocês estão vendo aí? Vocês não podem ficar fora desse canal. Vocês estão observando aí o potencial que nós temos aqui, nesse momento aqui desse podcast. Então, Pedro, eu acompanho, inclusive, o Pedro, seu canal lá no YouTube. Eu vejo. Eu curto, porque realmente são dicas valiosas e que realmente você sai de um patamar e vai para outro. Falar igual o Bruno Henrique do Flamengo, outro né? patamar. Jó, mas vamos voltar aqui para o empreendedorismo, né? E as pessoas falam, onde é que eu vou buscar o manual de empreendedorismo? Gente, a Bíblia é o melhor manual para tudo. Provérbios. Justamente. Provérbios, Eclesiastes. Né? Em Lucas tem uma passagem, o empreendedor tem que planejar. Aí, em Lucas 14:28, se não me engano, a passagem da Escritura fala assim, se você vai construir uma torre, não se assenta e não faz as contas, entendeu? Começa a fazer o alicerce sem fazer as contas, não consegue chegar no topo. Justamente, você não tem capital para chegar até o final, o pessoal vai te chamar de tolo, né? Aquele cara começou a fazer ali e tal, eu estou resumindo a escritura. Ou seja, não teve um planejamento. Justamente. Não teve um planejamento. Então, gente, vocês que querem empreender, eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Muito medo de empreender. Eu perdi muitas oportunidades da vida por causa do medo. Então, mas você não acha, rapidinho aqui, que essa questão do medo, isso é cultural? Justamente. Porque eu percebo que isso vem do lar. E você foi privilegiado que teve um pai que já enxergou além para a época dele. Justamente. Mesmo assim, eu demorei muito de dar outros passos, né? Porque quando a criança é pequena, fala assim, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Desse jeito. Cresceu mais um pouquinho, velho do saco. O velho do saco vai te pegar. A polícia também, né? Justamente, A polícia tá aí, viu? Cuidado. Resultado, o medo
ele é necessário para nossa sobrevivência. Vamos supor, para a gente não se jogar de cima de um prédio, para a gente não fazer uma coisa, a gente tem que ter um medo. Mas o problema é que o medo foi tão intrínseco, foram colocando tanto medo nas crianças, desde pequeno, que de adolescente. Antigamente, se você deixasse sua sandália virada, sua mãe ia morrer. Entendeu? Eu vivi, Pedro está falando uma coisa que eu vivi também, eu tenho certeza que vocês vivem isso aí. Então, é isso aí. Eu disse que manga com leite não podia bater, não, porque Ixi, senão morri na hora. comer ovo à noite não poderia também. Então é uma série de coisas que a gente vem colocando dentro da nossa mente, né? Banana de manhã é ouro, meio-dia é prata, de noite mata. Aí esse dia eu abri a banana de noite, a banana de prata madura comendo, eu olhei, tava terminando o jogo, eu falei, no meu tempo, quem era eu pra comer essa banana? Você vê, né? Justamente. Então, essa cultura... A gente vai quebrando isso, né? E essa cultura do medo, João, infelizmente, ela bloqueia a pessoa. A pessoa fica com medo. Pra você ter uma ideia, o empreendedor, ele tem que entender que ele vai enfrentar desafios. Mas ele tem que entender que ele vai vencer passo a passo. Entendeu? Você não pode ficar com medo de coisas do futuro que talvez nem aconteça. E a gente também não está falando aqui que você tem que agora sair na loucura, tentando fazer as coisas. Justamente. Porque você está ouvindo aqui esse bate-papo aqui do podcast Papo da Hora. Nós apenas estamos dizendo para você aqui, Pedro está falando o seguinte: se organize, porque o melhor caminho é empreender. A gente não está aqui contra quem trabalha de CLT e tal, porque talvez você também está feliz. Tá bem ali, a gente não tá aqui. Você tocou no ponto certo. Existem pessoas para empreender, é chamada tropa de elite, entendeu? Eu não sabia disso. Existem pessoas que elas preferem ter uma segurança de ter uma CLT. Não é pecado, e ela tá certa também. Tá tudo certo. Porque assim, não quero isso, não. Eu quero trabalhar ali, ter meu 13º, minhas férias. Não quero estar igual um doido, correndo para pagar boleto da empresa, disso e daquilo, entendeu? Então é uma questão de escolha, né? Justamente. Você assim, escolhe. Cada um está dentro da sua, o importante é ser feliz, né? Eu pegando esse gancho aqui, por exemplo, eu sempre trabalhei, Pedro, em espaços pequenos. E no ano de 2023 eu fui no Espírito Santo fazer um curso com um profissional muito capacitado, inclusive, vou até falar o nome dele aqui, Gilvan Silva. O cara é excelente, não só como pessoa e também como profissional da área da barbearia. E quando eu cheguei lá, eu fiz um curso com ele, da área específica que eu estava procurando, mas o que mais me chamou a atenção em Gilvan foi o seguinte: ele é uma pessoa que começou como a gente começou. Ele é um cara que vive a realidade. Sabe aquela pessoa que no Instagram ele mostra uma coisa, mas você chega lá, é aquilo que ele está mostrando? Ele é, como diz a história, autêntico no que ele está falando. Autêntico. Porque o empreendedor, para mim, ele precisa ser autêntico. Justamente. Porque hoje em dia tem muitas essas questões de você apresentar algo e depois você perceber que não é muito aquilo. E, assim, o podcast aqui, Papo da Hora, é isso. Ó, no dia a dia nós somos isso aqui. É isso. Nós estamos conversando aqui como a gente é no dia a dia. Nós não estamos aqui criando coisas na nossa cabeça porque a gente quer impressionar as pessoas que estão aí escutando. Nada disso. Nós estamos passando aqui na prática o que nós vivemos. E aí, Gilvan, Pedro, me passou uma informação que eu precisava ouvir de alguém que já estava consolidado no mercado. Claro. E quando eu cheguei lá, eu vi a realidade dele e falou assim: olha, você precisa sair de onde você está. Agora ele me falou o seguinte: você não precisa sair também de todo jeito, você se organiza e depois você sai. Aí foi quando eu peguei um carro que eu tinha, não é esse ou outro, e vendi uma moto, e aí saí de uma realidade de um aluguel de R$600 e fui para de 3 mil. Mas aí, Jorge, deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu ando observando as coisas, né? Um empreendedor assim, ele anda observando. Sim, a gente sempre tem um olhar assim, né? Quando eu ia buscar seu serviço, cortar o cabelo e tal, por sinal, gente, tá de parabéns aqui. O cara acerta cortar meu cabelo. E é difícil. Meu cabelo não é fácil, não. São poucos. Então, o que acontece, João? Por incrível que pareça, eu parava, estacionava ali de frente ao Hospital São Vicente e vinha, né? E ali tem vários, né? Ali a rua das barbearias. Não vou nem citar a rua para não ter, pra não ter problema. Mas o que eu percebia? O pessoal lá batendo papo, as cadeiras vazias, e quando chegava no enjoo, o pessoal na porta, sentado esperando. Pois é, rapaz. Então, tem alguma coisa diferente. Sim. Entendeu? Uma coisa importante também para um empreendedor, e inclusive eu fiz uma palestra para um grupo de estudantes ali
administração, que precisava de um palestrante que tem um comércio local. E aí um cliente me indicou. Eu falei, rapaz, eu vou. E aí eu falei um negócio interessante, Pedro, que hoje é uma deficiência do mercado hoje, que é a questão do atendimento. Tá ali, ó, tá na minha cola ali. O atendimento é de extrema importância, porque as pessoas hoje parecem que não estão mais humanizadas. Justamente. Elas não têm mais aquela coisa do calor, de chegar em você, saber, sabe, abordar e conversar. Você entra numa loja hoje, as pessoas te tratam. Inclusive, eu tinha uma experiência. Anteontem, eu fui comprar um colchão para meu filho, e eu até comentei com um colaborador que trabalha comigo lá o seguinte, que eu não gostei do atendimento. Porque eu senti que ele estava me atendendo, mas que ele tava a cabeça dele estava em outro lugar. Isso aí são detalhes. Você sente o feeling, você sente. E como é que eu volto? Eu não volto. Então, o atendimento, isso é uma coisa muito importante também para o empreendedor. E assim, Pedro, você também pode falar melhor sobre isso, porque você, além da sua experiência, você também é um cliente, né? Justamente. Você é um cliente, então você tem experiência sobre isso. Você falou da questão de atendimento, João. Conquista não é das piores da Bahia, mas sofre com isso. Muito, muito. Quando eu cursava na faculdade de marketing, a gente fez uma experiência de campo chamada cliente oculto. O que a gente fazia? Pegava uma pessoa, né? Vestia ela com roupas comuns, entendeu? E fazia umas listas de loja ali no comércio do Centro de Conquista para ela ir e a gente ali ficar ali observando tipo, a reação das pessoas e o que ela sentia. Sim. Menina, era uma tragédia. Aí a gente pegava a mesma pessoa, levava lá em João no caso, dava um grau de salão, dava uma roupa bonita, um saltão alto. Mudava. Nossa, o atendimento era muito. Infelizmente, acontece, mas não é todo lugar. Entendeu? Mas acontece. Entendeu? Ainda falando um pouco nessa questão de atendimento, você falando assim, eu me lembrei aqui de um cliente que ele tem aqui, ele é do ramo de funerária, né? E ele me falou que uma vez ele foi comprar um carro e ele chegou na loja e o pessoal não deu muita ousadia para ele, não, sabe? E ele é um cara bem sucedido, um empresário de sucesso aqui na nossa cidade, e ele disse que ficou se sentindo meio assim, sem jeito, né? Porque parece que as pessoas não acreditaram que ele tinha condições de comprar aquele carro. Inclusive, ele falou que ele não comprou o carro por conta de como ele foi abordado. Mas tem que ser. Não compra não, eu sou a favor. Eu também sou a favor de não comprar. Compra não, entendeu? Ó, João, a questão do atendimento, para você ver a ideia. Muitas vezes o empreendedor vê o trabalho de João, o trabalho de sucesso. Ele é um homem de Deus, ele é um cara de fé. Que o empreendedor ele tem que ter fé, coragem e ação. Eu tenho um amigo que eu cheguei do Rio em 2011. Ele estava fazendo um empreendimento, nós já estamos em 2025, eu já fiz uns 3 ou 4, ele está lá do mesmo jeito, planejando. Está no planejamento, não saiu ainda do planejamento. Então, e é importante planejar, né? Ele deve querer construir uma pirâmide e falar, ó, só pode. Né? Só pode. Então, o que acontece? O empreendedor, assim, porque ele tem um salão, aí eu vou lá, não, eu quero empreender. Rapaz, o cara tem um salão ali, rapaz, eu vou fazer um curso de cabeleireiro, vou montar um salão, igual de Jó, vou lá, copio tudo, fotografo lá e tal. Não vai funcionar. E é muito comum. Não vai funcionar. É entendeu? Muito comum, eu já vi várias pessoas abrir mesmo a meia-dia, sabe? E aí depois ele percebe que não é a praia. Tem um caso, esse aqui é um caso mesmo. O que aconteceu? Tinha um rapaz, ele alugou um terreno, a pessoa tinha um terreno, ele botou um postinho de lavagem. Aí ele fez aquela rampazinha de cimento e tal, e começou a lavar carro. Mas o atendimento do cara era diferenciado. Era um cara honesto, você podia deixar ouro em pó dentro do seu carro, chegava lá, estava tudo arrumadinho, lá, né? O carro limpo por dentro e tal, e foi crescendo. Foi crescendo, aí ele botou mais gente para ajudar, treinou, falou, ó, aqui assim, os funcionários dele já sabiam o padrão que ele tinha, e ele foi indo. O dono do terreno falou, caramba, o cara tá ganhando dinheiro demais, aquela fila de carro e tal, e a gente, né? Justamente, aí o cara já tava com 4 ou 5 funcionários e ganhando dinheiro. E o cara falou, puxa, o aluguel dele, o contrato dele vai vencer, né, e eu não vou renovar. Ele possuía o quê? Comprou as máquinas de lavar, né? As máquinas de pressão, a água tá aí, essa rampa de cimento que ele fez, ele não vai quebrar mesmo, para que ele vai levar isso? Deixa lá. Aí quando foi para renovar, rapaz, eu não vou poder, porque eu vou precisar desse terreno para alguma coisa, resultado. O rapaz ficou sem o ponto dele, que ele já tinha uma clientela fabulosa. O cara foi, ele era dono, ele tinha outras propriedades, ele arrumou as pessoas para lavar carro e botou lá.
E ali começou, né? Começou ali, coisa e tal. Mas aí o seguinte, é o que o João falou, diferencial de atendimento. O atendimento ele é crucial no E negócio. e o outro rapaz foi lá pro fim do mundo, coitado. Arrumar um terreno lá, recomeçar tudo e fazer um negócio e tal. Resultado, em menos de 6 meses, esse cara fechou lá o negócio dele e o outro cara já estava bombando em outro lugar. A clientela dele descobriu, foi para lá, entendeu? Mas esse cara, pelo que você está me falando, ele tinha um padrão, né? Justamente. E o padrão é uma das coisas mais importantes da empresa, de qualquer empresa. Justamente. E, assim, a cultura, o padrão, ela precisa estar implementada. E é um desafio para o empreendedor. Justamente. A cultura, o clima da empresa, né? Os valores, entendeu? Porque, assim, sucesso, né? Sucesso não cai do céu. Não. Entendeu? As pessoas veem uma pessoa lá. Eu tenho um irmão da igreja que ele falou um dia. Fala assim, ô Pedro, a gente chega aí, muitas vezes as pessoas olham o carro que está dirigindo e falam assim, esse cara é um cara de sorte. É bem comum isso, né? Eles não sabem quantos Fusca a gente já empurrou, quantas motos essas já. A trajetória, né? Ele não sabe a caminhada que teve. Tem uma Então, história, né, por justamente, trás. eu não sou contra a sorte, não sou contra nada, gente. Mas eu falo assim, tem que existir um trabalho, tem que existir uma luta. Você vai passar por dificuldades, entendeu? Mas entenda só, empreender é o melhor caminho para você vencer na vida. É o melhor caminho. É um caminho árduo, mas é um caminho que você vai trabalhando passo a passo. Você não precisa começar 100%, que ninguém praticamente começa. Não. João mesmo começou lá no trabalho dele, quando eu ia lá, era um lugarzinho simples, entendeu? Inclusive, lá você conheceu esse colaborador que está comigo até hoje, a gente ficava brigando pelo ventilador. Aí, eu estou aqui na sala com você agora com ar-condicionado e tal, eu vejo o quanto é bom o ar-condicionado, né? Hoje, na minha barbearia, graças a Deus, já tem um ar-condicionado. Então, eu vejo ali como é bom você ir crescendo e tendo acesso, né? Conforto a você conforto e ao cliente. Ao cliente também. Então, mas não adianta nada eu ter um ar-condicionado e não ter um bom atendimento. Justamente. Então, você percebe que empreender é uma série de fatores que você precisa cumprir cada requisito. Justamente. Né? Mas assim, Pedro, a pessoa também que não empreende, não é fácil para ela também. Não. Não é porque eu já fiz CLT. Então, tem suas dificuldades. É ônibus cheio, né? Talvez não tenha um carro ainda, não tenha uma motinha para deslocar no início, né? Principalmente no início, depois que você vai trabalhando, acaba que você consegue comprar. Principalmente os heróis que trabalham na capital. Eu trabalhei na capital. Eu saía do trabalho diretamente primeiro para a escola, depois eu ia para a faculdade. Muitas vezes, hoje eu até falei para uma grande amiga minha, né? Uma cearense, que eu sou apaixonado, eu falo pro marido dela, sua esposa é nota 1000. Então eu falei com ela, ó Dani, muitas vezes eu estava no ônibus aqui abraçado, o ônibus lotado e com o livro aberto estudando para fazer prova na faculdade. Me lembrou de Flávio Augusto, né? Que é foi o primeiro brasileiro que conseguiu o primeiro bilhão. Flávio Augusto, se eu não me engano, ele foi o primeiro brasileiro que vendeu a Wizard. E ali você pode falar melhor. Que ele pegava ônibus também. A Wizard é Carlos Martins, não? Carlos Martins. Inclusive eu li um livro dele, eu me confundi aqui. Mas ele tinha uma escola de inglês. Ele foi missionário da igreja e os missionários vão fazer missão nos Estados Unidos, aprende outra língua. Em 21 dias eles aprendem. Agora através do dono. Eu mesmo, eu acho que eu sei se foi um ano para mim aprender. Então, eu me lembro que tem um caso muito interessante na igreja, tem um missionário que a gente chama de Helder, né? Tava lá. Aí o líder chegou, e aí, como é que tá ela? Tá animado para a missão? Eles passam 2 anos na missão, né? Eu tô muito dificuldade que eu vou falar lá em espanhol, vou ter que falar espanhol, eu falo português. E ele falou, vem aqui na outra sala. Aí eu tô aí na sala onde o povo falava japonês. Aí ele falou, doutor, não, meu é melhor. Então, assim, a história dele é interessante, João, porque ele usou o que ele tinha. Ele sabia falar inglês, o que ele fez? Ele começou a dar aulas. E ele montou o maior curso, depois ele é dono do Burger King, dono do Mundo Verde. Olha, não teve limite. Não tem limite. Foi embora. Entendeu? Então, ele contou moeda para cuidar da vida dele. Então, assim, é isso que nós estamos falando. Nós não estamos aqui passando a imagem para vocês que é fácil. Justamente. A gente está querendo dizer o seguinte, a gente está dizendo, na verdade, que é o melhor caminho. E o melhor caminho nem sempre vai ser fácil de você conseguir chegar no seu objetivo final. E eu nem sei também, viu, Pedro? Porque, assim, às vezes,
eu costumo dizer, isso é uma visão minha, não sei se você concorda. O que é uma pessoa rica? O que é uma pessoa bem-sucedida? Na minha opinião, eu entendo que essa pessoa, se ela traçou um objetivo e ela conseguiu aquele objetivo e ela está feliz, e a partir daquele momento ela não depende de estar trabalhando mais para poder entrar mais dinheiro. O que ela fez já é o suficiente para ela ter aquele padrão de vida. Já é uma pessoa bem-sucedida. Milionário. Seja R$2.000, R$3.000, não importa. Deu para viver? Deu para viver, é milionário. Eu falo assim, João. As pessoas, infelizmente, no mundo de hoje, as pessoas se complicam muito. A vida não é complicada, a gente que complica ela, entendeu? Concordo. Então, assim, muitas vezes, o que eu falo quando eu estou palestrando sobre educação financeira? Gente, é o seguinte, tem aquele cara que fica no 0 a 1, aquele cara que, quando ele ganha o salário, já está devendo mais do que ele recebe, entendeu? Tem aquele cara que é 0 a 0. Ele tá devendo ali, mas quando ele recebe, dá para pagar tudo, não sobra nada. 0 a 0. Mas se ele adoecer, ele já fica devendo, ele vai ter que passar cartão se tiver, coisa e tal. E tem aquele cara não, que é aquele cara que chega aqui, ele recebe o salário e vai fazer as compras, entendeu? Ele recebe o salário e ele vai comprar, ele tem uma certa independência. E tem aquele melhor que sobra um dinheirinho e começa a investir em alguma coisa. Que aí está o segredo, né? Aí é que tá. Você acredita que o Brasil é um país que, a última pesquisa que eu fiz, tinha mais de 60 milhões de pessoas com nome sujo. Agora, pensa aí. É muita gente. Então, o que acontece? As pessoas não sabem lidar com isso. E o empreendedor, ele tem que entender, João. Eu vou recomendar para vocês que assistam o vídeo da água de Rick Chester. Entendeu? Rick Chester é aquele que vendia água na praia. Justamente, é lá no Rio de Janeiro, eu conheço a história dele. Sim. Aí tem um vídeo de só ele vendendo água, e eles reúnem ali todos os ambulantes, aquela coisa, né? Inclusive, se alguma dona de empresa de água querer patrocinar o podcast, a gente está aberto, né, Pedro? Eu já tirou logo o nome aqui, eu falei, quem sabe a empresa vai mandar para nós alguma coisa. Tá aí, pizzaria também, fica à vontade. Aí Rick Chester, né? Rick Chester. Uma coisa simples que ele falou e que é a realidade. O empreendedor, ele não pode misturar o dinheiro dele com o dinheiro do negócio. Porque tem gente assim, o caixa é o bolso dele, entendeu? Mesmo que você venda laranja, venda água, venda picolé, você pode ter uma coisa de vender celular, o que seja. Existe o dinheiro da empresa, o fluxo de caixa para gerir o negócio, existe sua retirada, seu prolabore. Entendeu? Que é o seu salário. Justamente o seu salário. Que é aí que você tem que viver desse valor, você tem que viver. E você comprar sempre o gás, a água. E você tem que procurar sempre estar melhorando o seu negócio. E um dos melhores investimentos que você pode fazer é, por exemplo, assistir um podcast desse, comprar livros a respeito do seu negócio. Vai começar um negócio, o que eu vou fazer? Vou fazer uma pesquisa. Hoje em dia, gente, vocês têm muitas ferramentas na mão. Por exemplo, existe o Sebrae. O Sebrae, ele proporciona você fazer um plano de negócio. Ou seja, ele te dá tudo ali, né? Ele pergunta que quando eu coloquei o supermercado, João, de dar banho em cachorro, de trabalhar com reciclagem, de detetizadora de casa, de supermercado, eu não sabia disso, de consertar equipamentos, de tudo, de vender loja de imobiliária, de ser chefe de gabinete de prefeito. Então, você imaginar... E hoje você está no ramo. Eu estou tentando descobrir. Aí, o que acontece, né? A pessoa tem que entender isso. Ela tem que ter esse plano de negócio. Hoje tem o Sebrae. No Rio eu fiz muitos cursos de graça no Sebrae. Entendeu? De graça. Eu fiz vários cursos de empreendedorismo. O Sebrae tem a internet, vários cursos. Existem livros PDF de graça. Então você pense bem o que você quer fazer. Por exemplo, existem muitas coisas que a população precisa. Por exemplo, hoje em dia, a questão dos aplicativos, João, virou assim. Por exemplo, a empresa que tem mais carro e motorista no mundo é a Uber. A Uber não tem nenhum carro nem motorista. Ela tem um aplicativo que liga o motorista a quem está precisando da viagem, né? Olha a visão. Olha a visão do cara, entendeu? Então, assim, o cara criou um aplicativo e o cara tá bilionário. Inclusive, na minha barbearia tem um aplicativo que eu uso, que é o app Barber, né? Que você agenda por lá. O cara eu nem conheço, eu nem sei quem é o dono desse app Barber. Inclusive, já entrou em contato comigo que tem que renovar. Eu pago em torno de quase R$1.000 por ano. Aí. Para ter acesso a essa plataforma. Agora imagine, aí vamos aqui,
Eu mesmo, antigamente eu ia viajar, vamos para Brasília, para Belo Horizonte, eu ficava igual um louco, liga para um hotel, liga para outro, procuro endereço de hotel. Hoje tem um Booking. O Booking, eu sou cliente do Booking. Eu entro no Booking, vejo o hotel, vejo onde eu quero perto da rua tal, perto do lugar tal. Quer dizer, o Booking não tem um hotel, ele não tem uma cama, não tem nada, ele tem um aplicativo. O Booking é o verdadeiro atravessador. Justamente, é o que ganha o dinheiro. É o que ganha o dinheiro. Entendeu? O cara que tem lá o gado lá na fazenda e o cara que quer comprar. Aí entra o cara que é o corretor de gado. Esse cara, ele ganha um valor em cada cabeça. Hoje é um aplicativo de gado, vender gado aí. Vender gado, olha aí. Né? Então, assim, existem muitas coisas. Você, para ganhar muito dinheiro, você tem que resolver o problema de muitas pessoas. Quanto mais você resolve problemas, você ganha mais dinheiro. Quando eu estou fazendo a reunião na empresa, eu pergunto para fulana, qual é a sua função aqui? Eu faço atendimento, tal. Né? E você, fulano, eu cuido do marketing digital. Eu falei, eu vou falar uma coisa para vocês. A sua função maior aqui dentro da empresa é resolver problema. Entendeu? Quanto mais a capacidade do empreendedor tem de trazer a solução para a população, e são várias soluções, gente. Olha só, existem muitas deficiências. Por exemplo, Pedro, você está falando de um ponto que na minha área, por exemplo, hoje já tem um implante capilar. Mas digamos que você não quer fazer, porque talvez você ache que é um pouco mais invasivo, mas hoje tem a prótese capilar. O que eu vejo que é só a questão mesmo de você romper o preconceito na sua cabeça, porque no final das contas, as pessoas vão falar de você se você tiver com uma prótese, se você começar um negócio, ou se você ficar parado. As pessoas elas sempre vão estar dando algum palpite, mas na final de contas, aquela pessoa que está falando, ela tem relevância para falar, ela tem autoridade para falar sobre isso, e muitas pessoas não começaram o negócio até hoje justamente porque ouviram muita coisa e tal. E um ponto principal, na minha opinião, não foca em nenhuma coisa. Sim. A gente foca em várias coisas. A internet, por exemplo. Se eu não ter cuidado na internet, eu começo a buscar de várias fontes. Justamente. Mas se eu escolher um nicho, e dentro daquele nicho eu vou buscar informação, a internet é um negócio espetacular. A internet é uma ferramenta maravilhosa quando usada por bem, para a educação. O empreendedor, gente, ele tem que buscar o conhecimento, aquilo que eu falei nesse instante, igual o Jó fez. O que ele já fez? Fui lá no Espírito Santo. Eu, quando era garoto, meu filho Leandro, que é dono desse estúdio aqui, que eu e o Jó estamos... Leandro, obrigado pelo estúdio. Obrigado, Leandro. Depois a gente manda o cheque, viu? Vou mandar para você aí. Depois a gente manda o Pix. Aí o que acontece? Por exemplo, o Leandro nasceu, ele tinha 30 dias de vida. Eu tinha uma casa, eu fiz igual você. Vendi a casa, meu pai me ajudou, uma casa no centro que era dele, e mora aqui, moço. Aí eu resolvi investir no negócio, né? Aí eu precisava de comprar componentes eletrônicos, para em vez de estar comprando na rua, na minha loja mesmo, montar minha loja. Sim. Aí eu estava ajeitando para ir para São Paulo naquele tempo, isso há quase, Leandro tem 36 anos, né? 36 anos atrás. Aí meu tio caminhoneiro, aí meu tio, moço, eu tô sabendo que você vai para São Paulo. Eu falei, vou, tio, que eu vendi a casa, vou lá conhecer São Paulo, comprar material eletrônico lá da Santa Efigênia, que é mais barato e tal, para mim mesmo vender, além de vender, eu mesmo consumir a minha loja mesmo, que a gente conserva, já uso o equipamento, já com as peças que ele tá comprando na rua, né? Sim. Aí meu tio falou, cara, assim, eu vou sair daqui tal dia, bora comigo de caminhão, você vai passar com a frente, meu negócio lá em 2 dias eu resolvo. Ele falou, pois é, eu vou, te deixo lá, vou resolver as coisas do caminhão, e você fica lá. Jó, você acredita que essa viagem, eu fui com meu tio, na mesma semana eu voltei para São Paulo. Essa viagem, ela adiantou minha vida 10 anos. Uma viagem. Uma viagem de uma semana. Adiantou minha vida 10 anos. Cheguei em São Paulo, eu fui saber o que era cartão de crédito. Você não conhecia, né? Não conhecia nada. Eu fui saber o sistema então, de venda. Pedro, rapidinho. Então, você precisa estar no lugar certo, no momento certo. Justamente. Porque não adianta você ter o potencial e estar no lugar errado. E outra coisa, gente. Vocês têm que buscar informação. Você vê, já fui lá no Espírito Santo, entendeu? Eu cheguei de São Paulo agora, eu fiz até um vídeo, botei pra vocês aí no podcast. Estava lá na maior feira lá, né? Eu estava na Vibra, um dos maiores eventos de palestra. Olha só, um cara consolidado, assim, graças a Deus ali no ramo dele, ainda está buscando informação, está ali correndo atrás de mais conhecimento. E então isso me faz entender que a gente não pode parar. Jó, conhecimento não ocupa espaço na cabeça da gente. O nosso cérebro, a gente usa muito pouco o potencial que a gente tem. Outra coisa que eu vou falar para você, você é muito maior do que você pensa que você é.
Você tem que se descobrir, acreditar no seu potencial. E outra coisa, não acredite quando falarem para você que você não consegue. Não acredite. Acredite que você é filho de Deus, que você pode, que você tem potencial, que você vai empreender, entendeu? Existem as informações, faça o plano de negócio, escolha o ramo, pesquise, veja seus dons, seus pontos fortes. Em administração, na faculdade de administração, existe uma ferramenta chamada análise de SWOT, né? O que é análise de SWOT? Faz uma análise de uma empresa, os pontos fortes. Quais são os meus pontos fortes? Você vai empreender. O que eu tenho de pouco? O que eu tenho de ponto forte, gente? O que as pessoas admiram em mim? Os pontos fracos. O que eu preciso melhorar? Aí tem as oportunidades e as ameaças. Quais são as ameaças que podem acontecer? Pode a moeda desvalorizar, pode dar um tsunami e acabar tudo, mas você não vai se pegar com isso. Você não vai deixar que o medo te bloqueie. Então, assim, o empreendedor, ele tem que entender que ele tem que ter ação. Planejamento, ação. Uma coisa fundamental, coragem. A pessoa de maior coragem que eu conheço na vida é minha esposa. Teve coragem de casar comigo? A minha também. Entendeu? Eu sempre falo. Quando eu casei com minha esposa, ela que tinha uma bicicleta. Eu não tinha nada. Eu tive que convencer o Olívio a trocar uma caixa de som de aliança. É guerreiro. Sueli, né? Sueli. Nossa, ali, guerreira. Entendeu? Corajosa. Então, assim, nós temos que ter coragem e acreditar no potencial, gente. Outra coisa. São poucos que vai te botar pra cima. Isso é verdade. Então, olha, presta atenção, baseado no que Pedro está falando aqui. Ambiente, eu acredito muito em ambiente. E acredito numa segunda coisa, a energia. Demais. A energia, ela precisa ser uma energia positiva para que você seja contagiado. Justamente. Porque faça um teste, fique próximo de pessoas que só reclamam, negativas, automaticamente você também Justamente. entra na mesma vibe. Não tem jeito. Entendi. Então isso aí é crucial para mim, para quem quer empreender. Você precisa, por exemplo, você citou aqui no início aqui do podcast, inclusive, pessoal, não se esqueça de inscrever aí no canal, viu? Boa lembrança, viu? Não se esqueça. A gente precisa de O 1.000 inscritos, né? O sininho, vai lá, dá essa força para nós aí. Nós estamos começando aqui com a cara e a coragem, né, Pedro? Justamente. E quem mais ama a gente é nossos pais. Isso é verdade. E eu fui uma pessoa privilegiada de nascer onde eu nasci. Eu nasci em uma família muito humilde, muito simples, mas onde Deus... Os valores estão ali. Aí, isso aí não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E aí, só que minha mãe, uma pessoa muito medrosa, e nessa mudança que eu falei para você, né, ela sempre me viu trabalhando em lugares pequenos e tudo, então na cabeça dela, minha vida é aquilo dali mesmo, e tá mais humildade, simplicidade, porque as pessoas confundem o que é humildade. Não tem nada a ver, não tem nada a ver humildade com dinheiro, tem pouco, a pessoa acha que a pessoa só é humilde, quem é pobre não é. Quem é pobre, não, pelo amor de Deus, não é isso. Não misture isso, não. Não misture essas coisas, entendeu? É quem se veste simplesinho, não tem nada a ver. E minha mãe, quando me viu mudando de local de trabalho, de ponto, ela me chamou e falou assim: moço, que loucura que você está fazendo, não faz isso não. Aí ela viu um sofá, inclusive o sofá está lá até hoje, e ela falou assim: sofá bonito, gostei desse sofá, quanto foi? Eu fui e falei o preço para ela, falei: misericórdia, moço, que louco, não faz isso não, meu filho, pelo amor de Deus, você vai matar do coração. Aí eu falei: não vou falar mais nada pra minha mãe. Mas minha mãe, ela me ama, ela quer me proteger, então ela acha, né, que tem passo que eu não preciso dar porque não é importante, não é necessário. É porque, assim, as pessoas antigamente, é o que eu falo, é o medo. Ela tem medo de você se endividar, coisa e tal, mas ela não sabe do potencial que você tem. Olha só, gente, nós somos filhos de Deus. Nós temos DNA divino. E aí, meu filho, Deus é dono de tudo. Não tem limite, Pedro. Não tem limite, entendeu? E aí, quem vai te parar? Ninguém. Quem vai te parar? Entendeu? Eu costumo dizer que só quem pode ser paralisado é você mesmo. Justamente. Se você começar a não colocar, claro, nós somos cristãos, nós acreditamos nisso, Deus no primeiro lugar do seu negócio. Agora, é muito comum também as coisas, você está tomando decisões erradas e querer que Deus resolve. Aí também não. Aí Deus também não vai entrar nesses BO não, porque são decisões que eu tomei errada no meu negócio. E agora, ó, se Deus quiser, as coisas vão melhorar.
as coisas vão melhorar, mas eu estou tomando decisões erradas o tempo todo no meu negócio. Aí tem que pedir direção, sabedoria. Pedir direção. Não, sabedoria. Porque assim, João, isso que você falou, por exemplo, a pessoa está precisando de um emprego, está precisando achar uma oportunidade de empreender, então ela vai e ora. Senhor, me ajuda, tal, eu preciso disso, Senhor, eu estou nessa situação, e pá. Abre o coração dele ao Senhor. No outro dia ele acorda 11 horas. Não tem sentido, né, meu? Aí o Senhor fala, aí não tem como. Preguiçoso, a Bíblia fala o seguinte, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Justamente. Porque a formiga, ela não para. Eu assisti um filme até com meu filho, um tempo desse aí, sobre de umas formigas. Rapaz, eu achei interessante, assim. Elas são organizadas. A sociedade delas. A sociedade da formiga. É incrível. As abelhas. As abelhas. Elas têm um exército que protege a rainha, elas têm um sistema de trabalho. É extraordinário. Então os animais nos ensinam. Né? Então, João, assim, o empreendedor, ele tem que procurar isso, entender o que ele quer, ver o que ele tem de melhor, entendeu? Olhar o mercado, entendeu? Gente, copiar não é pecado. Você copiar, mas você tem que ter o seu estilo, sua personalidade, entendeu? É isso. Você vê assim, poxa, aquele cara fez aquilo ali, coisa e tal, eu vou fazer do meu jeito, mas mais ou menos naquela direção que ele fez ali. Mas você tem que botar a tua marca, você tem que ter tua marca, tua personalidade, seu jeito de atender as pessoas, entendeu? Outra coisa, se tiver colaborador, tratar com respeito, treinar a cultura da sua empresa, como o Jó falou a respeito da cultura. Então, gente, são passos que no futuro da caminhada vai definir se você vai ter sucesso ou não. E sua organização financeira e planejamento, plano de negócio, entendeu? Faça o plano, pesquise, corra atrás. Outra coisa, aquilo que o Jó falou, não tem limite. Você não tem limite. O empreendedor, ele é uma pessoa que ele sofre muito, né? Bombardeio de todos os lados, boleto chegando para pagar, dono de conta às vezes te apertando, é complicado, sabe? É complicado. Mas é uma complicação boa, justamente, que vale a pena. Né? Nós estamos dizendo aqui o seguinte, é melhor você sofrer todas essas coisas do que você ficar paralisado pelo que você escuta. Justamente. E com um potencial enorme dentro de você. Justamente. E aí como é que você vai se descobrir? Tentando. Justamente. Errando mesmo. Errando. A criança, quando ela nasce, meu filho, hoje ele está com 13 anos. E o primeiro filho a gente sempre protege muito, né? A gente não sabe muito como lidar e tal. E quando eu cheguei aqui, ele falou, tem cachorro aí? Porque se tiver cachorro, não vai subir não. Tem medo, né? Os traumas e tal, né? E se não ter cuidado, isso ele vai levando para os negócios, para a vida, e vai sempre se policiando, né? Aquele medo intrínseco. Intrínseco, exatamente. Mas o podcast está pegando fogo. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso bate-papo aqui, o podcast Papo da Hora. E nós vamos começar a fazer o encerramento, né? A gente está chegando a hora, nós estamos aqui há um tempão, e também nós não queremos assim que fique cansativo, né? Então, assim, aquele recado do empreendedor, Jó, deixa uma mensagem para o empreendedor. Pedro, o recado que eu deixo para o empreendedor é o seguinte: você tem potencial, você apenas precisa descobrir qual é o seu potencial. Como o Pedro falou, não tem problema de você imitar um negócio de sucesso. Muito pelo contrário, isso é bom. É tanto que uma das coisas que mais cresce, um dos negócios que mais cresce são as franquias. Porque as franquias, elas já têm um modelo pronto de negócio e que você precisa somente seguir o passo a passo. E aí essa chance de sucesso ela aumenta cada vez mais. Então não tenha medo. Não tenha medo de se descobrir. Não tenha medo de começar o seu negócio. Se organize e vai para cima. Foi assim que nós começamos. E nós estamos até hoje aprendendo dentro dos nossos negócios. Tentando ali minimizar os erros, mas dentro dos nossos negócios também tem coisas para ser ajustadas. Claro. Então, assim, o recado que eu deixo aqui para vocês é que vocês não parem de tentar, porque vocês têm potencial. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, porque eu lido com pessoas todos os dias na minha cadeira, que eu olho assim e falo, rapaz, que cara inteligente, que cara espetacular. Quando eu começo a conversar com aquela pessoa, eu falo, poxa, e aí eu fico triste às vezes porque essa pessoa ela tem uma inteligência, tem um potencial, mas ela está adormecida talvez porque ela escutou alguma coisa que paralisou ela. Então, Pedro, o recado que eu deixo é esse.
continue firme. Empreender é o melhor caminho. O poder do empreendedorismo é extraordinário. E você precisa ter isso em sua mente e seguir. É isso aí, Jó. Parabenizar a participação do podcast. E agradecer a vocês pela audiência, né? Aquele negócio que o Jó falou, dá aquela força, dá aquele like, clica no sininho, compartilha com um amigo que quer realmente se aprofundar mais no assunto, né? E outra coisa, se vocês quiserem comentar um assunto necessário que vocês, olha, eu acho isso interessante, tal, eu queria que vocês trouxessem uma pessoa para falar, um especialista, porque assim, embora a gente tenha muita vivência da vida em vários negócios, mas existem os especialistas que vão estar aqui com a gente, trazendo conteúdo, explicando certas coisas, que o podcast ele vai ter uma gama de conteúdos, entendeu? Não é somente sobre empreendedorismo, nós conversamos aqui, né? Nós temos aí várias pessoas aqui na nossa cidade que têm conhecimento extraordinário sobre marketing, um advogado, né? Um médico, um contador. Assim, um contador. Então, assim, deixa aí nos comentários, né, Pedro? Para que a gente possa saber aí o que você se interessa, para que a gente possa convidar pessoas para estar participando com a gente. Nós já temos aí alguns convidados, né? Estamos preparando direitinho aí. E vamos trazer e vocês vão ver que vai ser legal, tá bom? Então, agradecer a audiência de vocês, um grande beijo no coração de todos, e agora eu deixo para o Jó para ele dar a despedida dele. Pessoal, eu estou muito feliz com esse momento aqui. Isso aqui é uma realização de um sonho. Eu fico feliz porque Deus sempre coloca pessoas na nossa vida que contribuem para que sonhos sejam realizados. Quando eu conversava com algumas pessoas sobre o podcast, eu percebia que tem algumas pessoas que falam assim, esse negócio aí não vai dar certo não, olha, está acontecendo aqui. Graças a Deus, graças aqui a esse amigo aqui, Pedro. Graças aos dois, é só um. Que também comprou essa ideia da minha cabeça e nós juntos aqui, nós estamos desenvolvendo aqui esse trabalho. E eu estou muito feliz aqui de participar desse podcast Papo da Hora, nós já estamos com as canecas. As canecas vão estar aqui em cima da mesa no próximo podcast, viu, Pedro? E sucesso para todos nós. Vocês precisam fazer parte desse momento, porque sem vocês não tem sentido nós estamos aqui. Justamente. Não é, Pedro? É isso aí. Vocês participando conosco é o que a gente mais quer. Então, é um início de uma trajetória que eu tenho certeza que já é sucesso. Então, muito obrigado, Pedro. Valeu, tamo junto aí. Valeu, tchau, galera. Tchau, galera.